Olá pessoal, tudo bem? Para quem por acaso caiu aqui e não me conhece, meu nome é Marcos, eu sou professor de Ecologia, Bioestatística, Biomatemática e algumas outras coisas na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. E esse vídeo é o primeiro de uma série pequenininha que deve servir de suporte para os meus alunos da disciplina de Biomatemática, que são alunos de Biologia do primeiro período. E essa é uma disciplina na qual a gente tenta cobrir alguns fundamentos bem básicos de matemática aplicada à biologia, começando pelo estudo das funções e depois passando para uma parte bem básica do cálculo diferencial e integral. A nossa disciplina é toda em sala de aula, no papel, na base da calculadora, lápis, caneta, mas existem alguns recursos computacionais que podem ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor, a visualizarem um pouquinho melhor algumas das funções matemáticas que a gente estuda. Então, nessa série, nessa pequena sequência de vídeos, eu quero mostrar um pouquinho de como a gente pode usar o Excel como, digamos assim, um auxiliar no aprendizado de algumas funções matemáticas. Nesse primeiro vídeo, a gente vai começar pelo básico do básico, que é só olhar algumas das coisas bem gerais do funcionamento do Excel, para quem não está muito habituado. Se você já conhece bem o uso do Excel, provavelmente você já pode partir para o próximo vídeo. Mas mesmo assim, vale a pena dar uma olhadinha em como as coisas funcionam. Vamos lá. A primeira coisa interessante, quando a gente abre o Excel, esse funcionamento dele, que lembra um pouquinho aquele jogo de batalha naval. A gente tem linhas que são numeradas e colunas que são nomeadas por letras. Então, cada célula, cada caixinha dessa, esse retangulinho aqui que eu estou marcando na tela, ele representa, então, o cruzamento de uma linha com uma coluna. É importante a gente observar isso, porque cada célula dessa, então, tem uma identidade única. E mais para frente, quando a gente começar a escrever algumas fórmulas, é muito legal entender, então, que a célula E4 é essa célula aqui, que está na coluna E e linha 4. Quando a gente trabalha no Excel, ele tem uma maneira muito particular de lidar com o alinhamento e é importante vocês observarem isso para evitar alguns erros. A primeira coisa que vocês podem observar é que se vocês digitarem um número qualquer no Excel, percebam que o alinhamento foi para a direita. Ao mesmo tempo, se eu digitar uma letra ou um conjunto de letras, qualquer coisa que não seja um número, ele fica alinhado para a esquerda. Isso faz com que seja muito importante, então, que você nunca mexa no alinhamento das células do Excel, porque na medida que a gente está trabalhando com fórmulas, com dados, qualquer situação, às vezes você topa com um erro que de repente pode ter sido um erro de digitação. Uma coisa era para ter sido um número e não foi, e você consegue identificar isso por esse comportamento do Excel. Por exemplo, aqui no meu computador, a separação decimal está configurada para o padrão internacional, que é 1 ponto. Então, se eu digitar 1.5, olha o que aconteceu. A célula ficou alinhada para a direita. Se eu digitasse 1,5, olha, o meu Excel não entendeu que isso é um número. E isso vai ser importante, então, em alguns momentos lá na frente. Então, nunca mexa nesse alinhamento, tá certo? Qual é o funcionamento básico do Excel? O Excel serve para a gente armazenar dados. Qualquer pessoa que trabalha aí um pouquinho com pesquisa científica, mesmo que esteja começando, já deve saber disso. Mas ele também funciona um pouco como uma central matemática, onde a gente pode fazer cálculos, gráficos, até para trabalhar um pouquinho com estatística, apesar de com certeza não ser a melhor ferramenta para isso, mas ele também é capaz de fazer isso. Agora eu quero mostrar para vocês o básico do funcionamento matemático do Excel que a gente vai usar para construir algumas funções matemáticas. Se eu digito números nas células do Excel, eu posso depois trabalhar à vontade com esses números na forma de operações matemáticas, a partir das aplicações do que nós chamamos de funções. Por Excel, o que é uma função? O que ele vai entender como uma função? Em qualquer célula que eu digitar um igual, ele espera que eu escreva uma função. Uma função pode ser muito simples. Ela pode ser feita, por exemplo, simplesmente digitando os números usando um operador matemático. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo a soma daqueles 3 números. Quando eu dou Enter, ele aparece o resultado, tá vendo? E nesse caso, o que aconteceu? Eu somei os números escrevendo todos eles. É a maneira, digamos, menos eficiente de fazer isso, mas serve como um primeiro exemplo. Se eu clico 2 vezes na célula, olha o que aparece, que legal. Aparece a fórmula que eu digitei. Quando eu dou Enter de novo, ele volta para aparecer o resultado.
Isso é uma característica importante do Excel, porque na medida que eu uso células com informação em uma fórmula, se eu atualizo o valor da célula, ele atualiza o valor da operação matemática que ele fez. Olha, por exemplo, vamos agora mudar, né? Eu digitei aqui manualmente 12 mais 13 mais 15, mas como eu já tinha digitado esses valores, eu poderia ter feito essa soma assim, olha, 12 mais. Aí eu clico na célula do 13 mais a célula do 15. Olha que bonitinho que o Excel está fazendo. Ele está colorindo aqui cada célula com uma cor e isso aparece no nome que ele dá para a célula. Então a primeira célula é C7, como eu tinha falado antes, coluna C, linha 7, ele coloriu de azul, e aqui o nome aparece colorido de azul. Depois vem a C8, que aparece em vermelho, vermelho, tá vendo? E depois a C9, que aparece aqui em roxo, lilás, alguma coisa mais ou menos assim. Então agora, no lugar de eu digitar os números, eu fiz referência às células. Eu posso fazer essa referência clicando, que é como eu fiz, eu acho a maneira mais fácil, mas eu também poderia digitar o nome da célula. Nada me impede de escrever C7 e ele vai entender o que significa C7, porque ele entende que isso é a referência a uma célula. Quando eu digitar Enter, ele fez o resultado. Qual que é a diferença do caso anterior? Primeiro, eu não tive que digitar os números de novo. E segundo, essa é uma coisa dinâmica. Olha só, eu estou vendo 40, né? Mas se eu clico 2 vezes, ele aparece a fórmula. Então, o que está dentro da célula não é o número 40. É a operação de somar os números dessas 3 células. Se eu altero qualquer um desses números, olha o que acontece, a soma é automaticamente atualizada. Isso é uma mão na roda tremenda para a gente trabalhar com gráficos, porque os gráficos também são dinâmicos e eles vão ser o nosso foco principal. Tudo bem? Por enquanto, isso cobre o básico do básico do básico. Tem mais um monte de coisas para a gente olhar, mas aí eu quero fazer vários vídeos na sequência para que a gente comece a explorar os outros aspectos, tá certo? Então, até a próxima e daqui a pouco eu gravo o próximo vídeo pra gente. Vamos lá.